Um homem de 1,5 m de altura e 45 quilos, sozinho, sem nenhuma máquina pesada, sem ajudantes e sem ninguém nunca ter visto ele trabalhar, cortou, moveu e ergueu mais de 1.000 toneladas de rocha de coral. Blocos de até 30 toneladas. À noite, no escuro, na Flórida. E quando perguntavam como ele fazia, ele sorria e dizia que tinha descoberto o segredo das pirâmides. Depois morreu e levou o segredo com ele. Este é o Arquivo Mistério, o Castelo de Coral e o Enigma de Edward Leedskalnin. Um dos mistérios de engenharia mais estranhos do século XX, porque não é antigo. Aconteceu ontem, na frente de todo mundo, e mesmo assim ninguém explica direito. Abre o arquivo comigo. Primeiro, a história do homem. Edward Leedskalnin era um imigrante letão que chegou aos Estados Unidos no começo do século XX. Baixinho, franzino, doente dos pulmões. A lenda conta que a noiva dele, Agnes, o abandonou na véspera do casamento. Ela tinha 16 anos, ele 26. De coração partido, ele atravessou o oceano e, no sul da Flórida, começou a construir sozinho um monumento inteiro de pedra dedicado ao seu amor perdido. Levou quase 28 anos. O resultado é o Coral Castle, um complexo a céu aberto feito de calcário coralino, aquela rocha porosa e pesadíssima do subsolo da Flórida. Tem paredes de vários metros, mesas de pedra, cadeiras, uma torre onde ele morava, um obelisco e peças móveis de precisão. Ao todo, mais de 1.000 toneladas de rocha cortadas e posicionadas por um único homem magrelo com ferramentas de sucata. E as peças específicas são de arrepiar. Tem um bloco que serve de parede pesando quase 30 toneladas, mais pesado que qualquer bloco da Grande Pirâmide. Tem um obelisco de mais de 20 toneladas, erguido em pé. E a estrela do castelo, um portão giratório de 9 toneladas, encaixado com uma precisão tão perfeita que uma criança conseguia girá-lo com um dedo. Quando o portão finalmente emperrou, décadas depois, uma equipe com guindaste e 5 engenheiros levou dias para descobrir como ele tinha centrado aquilo. Leedskalnin fez sozinho, no escuro. E aqui está o coração do mistério. Ninguém nunca o viu trabalhar. Ele trabalhava só à noite, sozinho, e se percebia que estava sendo observado, parava. Os vizinhos contam que passavam de dia e não havia nada. Passavam de novo e um bloco de toneladas tinha se movido. Adolescentes que espiaram juraram ter visto as pedras flutuarem como balões de hidrogênio. Não há registro, não há foto do processo, não há um único ajudante. Só o resultado, impossível, aparecendo peça por peça. Então, vamos ao que a ciência responde, porque, apesar da lenda, há explicação física. Leedskalnin usava princípios simples de alavanca e tripé. Fotos raras e as ferramentas que sobraram mostram um sistema de tripé de madeira, roldanas, cordas, correntes e macacos hidráulicos de sucata que ele mesmo montava. Com uma alavanca bem posicionada e um ponto de apoio, um homem sozinho pode mover pesos enormes, devagar, um pouquinho de cada vez. A física da alavanca é conhecida desde Arquimedes. Me deem um ponto de apoio e eu movo o mundo. E o material ajuda. O calcário coralino da Flórida, apesar de pesado, é relativamente mole de cortar quando ainda está úmido do subsolo. Leedskalnin cortava os blocos com ferramentas manuais, serras improvisadas e cunhãs, aproveitando as fraturas naturais da rocha. Nada ali exige tecnologia perdida. Exige tempo, conhecimento de física básica e uma obsessão sobre-humana que ele tinha de sobra, movido por um coração partido e quase 3 décadas de trabalho solitário. Mas aqui mora o que a ciência não fecha com conforto. A escala do feito individual. Uma coisa é aceitar que a física permite. Outra é imaginar um homem doente, de 45 quilos, movendo e posicionando com precisão milimétrica um portão de 9 toneladas, sozinho, no escuro, sem nunca ninguém confirmar como. A explicação da alavanca é real.
mas o salto entre é possível e ele realmente fez tudo isso sozinho continua deixando engenheiros desconfortáveis. É o tipo de coisa que, se não estivesse lá, você não acreditaria. E foi o próprio Leedskalnin que jogou lenha na fogueira do mistério. Ele publicou panfletos estranhos sobre magnetismo e eletricidade, afirmando ter descoberto como os antigos egípcios e maias moveram pedras gigantes. Falava em ímãs individuais, em correntes magnéticas fluindo pela Terra. Boa parte é pseudociência confusa, mas alimentou décadas de teorias de que ele teria descoberto uma forma de anular a gravidade ou de sintonizar o peso das pedras. Nenhuma dessas teorias tem prova, mas ele nunca desmentiu. Gostava do enigma. Tem um detalhe que só aumenta a lenda. Em 1936, Leedskalnin decidiu mudar o castelo inteiro de cidade, de Florida City para Olmsted, uns 16 quilômetros. E, de novo, sozinho, ele desmontou centenas de toneladas de pedra, transportou tudo num caminhão emprestado dirigido por outra pessoa e remontou o castelo do zero no novo terreno. Quem via o caminhão passar não entendia como aquelas pedras tinham subido ali. Ele carregava e descarregava quando ninguém estava olhando. Precisa enfrentar a lenda alienígena e antigravidade, porque o Coral Castle é prato cheio para isso. Não há nenhuma evidência de que Leedskalnin usou magnetismo para levitar pedras, nem de tecnologia alienígena. Tudo que ele construiu é explicável por alavancas, tripés, paciência e o material mole da região. O que a lenda faz é o de sempre, transformar uma proeza humana impressionante em uma fantasia sobrenatural e, no processo, roubar o crédito de um sujeito teimoso que provou o que a obsessão e a física básica conseguem fazer. O placar dos fatos. Confirmado. O Coral Castle existe, é feito de mais de 1.000 toneladas de calcário coralino, com peças de até 30 toneladas, construído por um único homem, Edward Leedskalnin, ao longo de quase 28 anos. Ele usava alavancas, tripés e macacos, visíveis em fotos e ferramentas remanescentes, e o material é relativamente fácil de cortar úmido. Nada disso viola a física. Ainda em aberto, o método exato, passo a passo, porque ele nunca deixou ninguém ver nem documentou o processo. Como centrou o portão de 9 toneladas com precisão perfeita sozinho. E o que, afinal, ele quis dizer com o segredo das pirâmides. Ele morreu em 1951 e o segredo, verdadeiro ou apenas teimosia genial, morreu junto. O castelo continua lá, aberto à visitação, desafiando quem chega a explicar como. Meu veredito para este arquivo. O Coral Castle não é prova de antigravidade, é prova do que uma pessoa obcecada consegue fazer com física básica e tempo infinito. Leedskalnin não descobriu o segredo dos alienígenas. Ele redescobriu, sozinho e do jeito mais difícil, o segredo que os egípcios e os incas já sabiam: alavanca, ponto de apoio, paciência e mão de obra. Mesmo quando a mão de obra é um único homem magrelo trabalhando no escuro por 28 anos. O mistério bonito não é como ele levitou. É até onde vai a teimosia de um coração partido. Vale um detalhe curioso. O Coral Castle inspirou até a música pop. O cantor Billy Idol compôs a canção Sweet 16 depois de conhecer a história de Leedskalnin e da noiva de 16 anos que o abandonou. O amor de 16 que virou 28 anos de pedra. Poucos monumentos de mistério viraram, ao mesmo tempo, ponto turístico, obsessão de engenheiros e balada oitentista. O Castelo do Coração Partido entrou na cultura pop sem nunca explicar seu segredo. E os engenheiros que estudaram o local a fundo chegaram a uma conclusão desconcertante. Tudo é reproduzível em teoria. Réplicas modernas moveram blocos pesados com tripé e alavanca, provando o princípio. Mas nenhum experimento reproduziu a obra inteira nas condições dele. Um homem só, doente, à noite, sem ajuda, em 28 anos. A física explica cada peça isolada. O que continua sem réplica é o conjunto, a soma impossível de um único ser humano teimoso.
tem também o mistério do gerador. Lady Scowning construiu, com sucata, uma espécie de volante magnético que ele usava para gerar corrente elétrica e escreveu panfletos sobre o que chamava de magnetismo individual. Cientistas dizem que era uma compreensão amadora, mas engenhosa, de eletromagnetismo, nada de antigravidade. Ainda assim, esse aparelho estranho, exposto até hoje, alimenta a ideia de que o baixinho da Letônia sabia algo sobre energia que a ciência oficial ignorou. Provavelmente não sabia, mas quis que a gente ficasse na dúvida. E você? Acredita que ele fez tudo sozinho, só com alavancas, ou acha que o baixinho da Letônia sabia mesmo algum truque que a gente perdeu? E o que você teria construído com 28 anos de obsessão? Deixa teu veredito nos comentários. Se inscreve e ativa o sininho. Um mistério novo todo dia e um arquivo completo toda semana. O arquivo nunca fecha de verdade.